Estamos de volta para dar continuidade a esse importante assunto das commodities agrícolas. Falávamos então das safras, a possibilidade do Brasil ter várias safras, a preocupação agora, de fato, com a safra que vem do hemisfério norte, não é? E todos ficamos aqui apreensivos. Se a coisa for muito boa lá, isso significa queda de preços para o agricultor brasileiro? Sim. Significa seguramente uma inversão de mercado. Quer dizer, nós ficamos num patamar bem razoável de preços no final do ano, de 2011, então entramos numa posição boa agora. Mas se, por exemplo, tudo está dando certo de fevereiro para março, está tudo maravilhoso do lado de lá, seguramente vem uma queda de preços. Claro. Das commodities. Então, aquele pedaço da produção que ainda não foi vendida, que ainda não tem preço fixado e tudo, dessas grandes commodities agrícolas vão ser afetadas. E então existe essa possibilidade, como o mercado está meio apertado e sustentando preços relativamente bons, se começarem a falar em muita maravilha de clima do lado de lá, vem uma situação pior para nós. Pior para nós. E eu queria aproveitar a sua experiência como secretário de Política de Preços, não foi? No Ministério da Agricultura, onde você, durante alguns anos, lá atrás, faz tempo. Teve dando a sua contribuição para o país. Faz tempo, mas não tanto tempo. Está vivo ainda na memória de muitos de nós. Né? E eu queria te fazer uma pergunta, porque isso eu acho muito central na política agrícola. Se tem falado pouco disso, na verdade, mas já chegou momentos em que se falava muito dos chamados preços mínimos. Qual é o papel do preço mínimo para o produtor? Que função ou que garantias ou que elementos extraordinários isso traz para a produção agrícola em termos de um certo conforto numa situação como essa, em que uma safra boa lá pode derrubar o preço aqui? E como, no fundo, o governo poderia aperfeiçoar esses mecanismos para beneficiar o lavrador brasileiro? Bom, o preço mínimo é do passado. Quer dizer, é uma herança nossa. A importância da política de preços mínimos. O instrumento garantia de preço mínimo perdeu muito da sua relevância na política. Ele ainda é um instrumento necessário, uma referência para situações extremas. Uma imensa produção, custos de transporte imensos, e aí fica sem preço no milho, por exemplo, no Brasil Central, no Mato Grosso e coisa do tipo. Então, e a perspectiva é, olha, vai ficar assim por muito mais de 6 meses. Aí o produtor não tem o que fazer, tá certo? Não vai carregar aquele produto, assumir esse risco o saco todo. A R$16. Aí ele eventualmente venderia para o governo. E é importante agora alguma dessas safras que são de produtos muito perecíveis. É o caso de feijão, exemplos que feijão. Quer dizer, as coisas acontecem tão rápido que ou você segura o preço ou ele desaparece. Ele não tem preço. No ano passado o feijão foi um problema. Então você tem esses usos ocasionais. Não. Mas ele perdeu o sentido por dois avanços. Quer dizer, primeiro foi o dos anos 90, que a gente introduziu o sistema, funciona, tem os leilões de prêmio, PIPEPs da vida aí, que já tem uns 5, 6 nomes, mas que basicamente o governo sente que está parado o mercado, não tem margem de preço para caminhar o produto até o porto, não fez isso, é muito mais barato para todo mundo e muito mais fácil você deixar o mercado fluir e pagar um subsídio. Sim. Então você dá um subsídio pequeno, um certo acréscimo de valor, que vai, ou você dá para o comprador, ou você dá para o vendedor. Isso é uma questão de qual é o mercado que está funcionando melhor, que é mais fácil de fazer nesses leilões, e escoa a produção. Porque você deu a diferença que faltava entre o preço que existe no Porto de Paranaguá e o preço que está lá no norte do Mato Grosso. Claro. Então você dá a diferença, os compradores já fazem a ligação toda e carregam o produto. Então isso se mostrou tão mais eficiente para uma agricultura de exportação que deixou o preço mínimo de ter importância nesse sentido. Sim.
E o outro elemento que estava embutido no preço mínimo é o seguinte: é o mínimo para sustentar a renda do produtor para ele aguentar o ano que vem. Claro. A história da bicicleta. Tem que pedalar. Se você consegue organizar um mercado de seguro de renda, também deixa de ter essa importância o conceito do preço mínimo e o instrumento do preço mínimo. Então seria ótimo se a gente pudesse ter uma seguro de renda. Nós estamos tentando fazer isso, é o seguro de renda do produtor. Não é a produtividade, o seguro de quanto ele vai produzir por hectares, quantos quilos ele vai produzir, tá certo? Toneladas ele vai produzir. É você segura a renda mínima do produtor. O problema nosso é que, e os produtores em geral não gostam muito de ouvir isso, mas eu vou falar de novo, tá certo? O problema é que não tem cadastro. Tá certo? E você não pode fazer seguro para todo mundo igual. Tá certo? Um seguro de renda tem que separar a renda do João, do José, do Zé Adolfo, tudo. E como tá certo? De qualquer um, tá certo? Quer dizer, ele tem que separar a renda de cada uma das pessoas, de acordo com aquilo que você consegue produzir, aquilo que é a média do que você produz. Não pode ser pela média do estado do Mato Grosso. Tem que ser pelaquilo que você produz, o José produz. Não é pelo que a média da região produz. E para isso precisa ter o cadastro. Quer dizer, o que você produziu nos últimos 5, 6, 7 anos? Qual é a sua média de produção? Qual é a frequência com que você produz tal produto? E o problema é que não existem esses dados no Brasil, gravados, colocados num lugar, tá certo? Onde você sabe, você puxa o nome do produtor e você sabe quanto é. E aí o agente de seguro chega e diz assim: olha, para você, que é um ótimo produtor, você está sempre em cima da média, eu vou oferecer um seguro com uma renda mais alta. E quando é um produtor que não tem tradição, produz muita coisa, ele se mexe, nem tudo ele tira grande produtividade, o sujeito do seguro pode dizer: olha, eu vou oferecer uma rendinha menor para você, tá vendo? Mas também vou cobrar muito menos do prêmio. Vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Nesse próximo bloco, nós traremos dicas e conselhos para os telespectadores. Não perca.